Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Momentos com SEAC. Esse é o nosso encontro diário, onde nós refletimos sobre essa abençoada doutrina, trazendo sempre um tema diferente, sabe? Trazendo sempre um ponto para nós estudarmos e absorvermos um pouco mais desses ensinamentos. E mais do que isso, colocarmos em prática, que é o que é mais importante. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do livro Céu e Inferno, né? Esse capítulo ele vai analisar a origem do dogma, demonstrando a origem desse dogma, né, das penas eternas, demonstrando sua incompatibilidade com a justiça e a bondade divina. Então vamos lá. Imagine acreditar que um erro cometido durante poucos anos de vida, você pode ser penalizado eternamente, ou seja, um pequeno erro pode resultar em um sofrimento eterno. Parece um pouco absurdo, mas isso, durante séculos, essa ideia marcou profundamente a humanidade. O medo do inferno, das penas sem fim e da condenação eterna, né, influenciou religiões, consciências e principalmente os nossos comportamentos. Mas será que uma punição infinita é compatível com um Deus infinitamente justo e bom? Então é exatamente isso que nós vamos abordar nesse capítulo 6. Nesse capítulo, né, mais uma vez repetindo, do livro Céu e Inferno, né, de Kardec, Kardec propõe uma reflexão profunda sobre essa crença que é uma das mais antigas e temidas das religiões tradicionais, a ideia de penas eternas após a morte. A proposta de Kardec não é em momento algum atacar a religião, mas examinar se essa punição, né, se essa condenação, se ela é compatível com a justiça divina, com a bondade de Deus, com a moral, né, com a lógica moral e o progresso espiritual do ser humano. Então Kardec parte nesse texto com uma pergunta central. Um Deus infinitamente bom e justo poderia condenar criaturas imperfeitas a sofrimento sem fim? E ao longo do capítulo ele vai contrapor exatamente essas ideias, né? Ele vai contrapor as ideias da visão tradicional de um inferno eterno, vai também comentar sobre a visão espírita da responsabilidade, arrependimento e regeneração da alma. E o objetivo nisso tudo é mostrar que o sofrimento existe, mas não é eterno, e porque toda alma pode evoluir. Então, se a gente já pode até pegar um gancho aqui. Se a gente acha que a pena é eterna, significa que a alma não evolui. E Kardec vai mostrar exatamente o contrário disso tudo. Então, a origem histórica da crença das penas eternas. Kardec explica que, como nós já falamos no capítulo lá do inferno, que a ideia do inferno surgiu em épocas antigas, quando predominava o medo, a violência e a autoridade baseada na punição. Nas sociedades primitivas, né, lembram? Nas sociedades primitivas, aquilo que nós estudávamos, né, que os reis castigavam severamente. Castigavam severamente os povos acreditando em vingança divina. E as religiões usavam o temor para dissipar as massas. Todos esses tópicos nós já conversamos nos capítulos anteriores. Assim, Deus era frequentemente imaginado como soberano humano, irado, punitivo, implacável. Se nós pegarmos o Velho Testamento, né? O Velho Testamento ele tem isso. Ele tem uma visão de um Deus irado, punitivo, implacável. Então a gente pode ver a história de Noé, a gente pode ver a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente pode ver vários casos onde esse Deus era muito punitivo, vingativo e irado, né? Esse irado aqui é sensacional. Mas, segundo Kardec, isso aconteceu exatamente porque os homens projetavam em Deus projetavam em Deus as nossas imperfeições, né? Mas que com o avanço moral e intelectual da humanidade, a compreensão de Deus também deve evoluir, deveria evoluir. Então, conforme a humanidade foi evoluindo, hoje nós não falamos mais de um Deus punitivo, irado, vingativo, nós falamos de um Deus de amor, de um Deus de bondade infinita. Então, se a ideia lá atrás era um castigo eterno, Kardec começa a questionar essa punição, né, eterna pela razão, pelo sofrimento,
pelo sentimento de justiça e pela noção de misericórdia divina. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nesses pontos aqui. Então, a gente começa assim, né? Qual que é a incompatibilidade entre as penas eternas e a justiça de Deus? Esse é o tópico central desse capítulo. E Kardec comenta que a eternidade das penas contradiz com os próprios atributos divinos, né? Então, se Deus é, como já foi dito, infinitamente justo, infinitamente bom e infinitamente misericordioso, desculpe, então uma punição sem fim seria desproporcional. Por quê? Se toda falta humana é limitada e ela é cometida durante uma existência limitada, finita, por espíritos ainda imperfeitos, seria injusto aplicar uma pena eterna por uma falta temporária, não é? É bastante contraditório. Então Kardec usa esse raciocínio muito simples. Nenhum juiz humano justo, né, condenaria alguém, melhor dizendo, a tormento eterno por erros cometidos em poucos anos de vida. Veja o que acontece, como comentamos, né, que mesmo aqui, quando alguém comete um crime extremamente violento, ele não é penalizado eternamente. Ele tem um tempo para cumprir essa punição. Então, como atribuir tudo isso a Deus? Ele afirma, a justiça divina deve ser superior à humana, nunca inferior. Então, baseado nisso, nós temos também uma outra questão fundamental, que é a seguinte: se as penas são eternas, então o arrependimento perde completamente o seu sentido, né? Porque se eu vou ficar eternamente sendo punido por algo que eu cometi, por que eu vou me arrepender? Mas isso gera uma contradição. Se o condenado, nesse caso, melhora moralmente, como que ele vai continuar condenado para sempre? Então, essa regeneração tem um valor. E para Kardec, né, isso seria incompatível com a ideia de progresso espiritual. O Espiritismo vai ensinar que o espírito aprende, o espírito amadurece, reconhece seus erros e pode reparar o mal praticado. Lembra? Arrependimento, reparação e expiação? Assim, o sofrimento, já abordamos isso e vale a pena sempre ressaltar, o sofrimento tem função educativa, nunca vingativa. O sofrimento leva o espírito, né, a compreender a consequência dos nossos próprios atos, até que deseje espontaneamente o bem. Então, a dor existe? Sim. Para quê? Para despertar consciência, para corrigir desvios e para impulsionar a evolução. Mas não para satisfazer uma punição eterna. Por isso, o entendimento espírita, para o entendimento espírita, não existe condenados eternos. Existem espíritos em diferentes graus de ignorância e sofrimento, mas todos destinados à evolução. Tá ok? Até aí estão entendendo? Ótimo. Vamos lá. Mas qual que é a verdadeira natureza das penas espirituais, né? Kardec esclarece que o Espiritismo não nega o sofrimento após a morte. Os espíritos inferiores sofrem intensamente, porém esse sofrimento não é material como um fogo físico, não é imposto arbitrariamente e nem dura eternamente. As penas decorrem naturalmente do estado moral do espírito. Exemplo, o egoísta sofre pelo isolamento, o orgulhoso vai sofrer pela humilhação, o criminoso sofre pelo remorso e o espírito apegado à matéria sofre pelas próprias paixões. Ou seja, cada espírito cria suas próprias condições de sofrimento. A punição está na consequência moral dos seus atos, né? Isso transforma completamente a noção do inferno. Já comentamos lá atrás essa percepção. Mas, relembrando, a gente começa a perceber, a gente começa a desconsiderar o conceito de que inferno é um lugar físico de tortura e começamos a perceber que o inferno é um estado íntimo de consciência. Então, isso é muito importante. E quanto mais o espírito permanece preso
ao orgulho, ao egoísmo, ao ódio ou às paixões inferiores, mais intenso vai se tornar esse sofrimento. Mas, à medida que se transforma moralmente, esse sofrimento diminui. A regeneração espiritual, ela vai acontecer sempre de dentro para fora, né? E isso muda completamente a noção tradicional de punição divina. Quando a gente fala isso, que a regeneração espiritual acontece de dentro para fora, essa reparação ela vai ocorrer primeiro na nossa consciência e depois nos nossos atos, né? Então a gente sempre vai evoluindo, sempre vai progredindo de dentro para fora. Então, Kardec, né? Ele fala que o progresso é uma lei divina. Querendo ou não querendo, nós vamos evoluir. Querendo ou não querendo, nós seremos espíritos puros algum dia. Então, todos esses espíritos foram criados simples, ignorantes, mas destinados à perfeição. Esse é o nosso objetivo. Querendo ou não querendo, todos seremos perfeitos um dia. E ninguém foi criado para o mal eterno, né? Mesmo os espíritos mais endurecidos. Esses espíritos podem refletir, arrepender-se e reparar seu erro e transformar-se. Lembra? Primeiro ponto, a gente muda a nossa consciência e automaticamente a gente se arrepende. Segundo, a gente vai reparar os nossos erros. E terceiro, nós vamos expiar. Ou seja, nós vamos passar por situações parecidas para verificar se realmente nós aprendemos aquilo que aprendemos o erro cometido, né? Então, veja, a gente vai refletir, vai se arrepender e vai se transformar. Mas esse tempo, né, como já foi dito, eu gosto sempre de repetir isso, o tempo de sofrimento varia conforme o grau de apego ao mal, a nossa resistência moral e a vontade de melhorar. Quanto mais o espírito persiste no erro, mais prolonga seu sofrimento. Mas esse condenado, ele não está sem esperança, né? Ele sempre tem a esperança, sempre tem a possibilidade de mudança. E essa ideia muda completamente quando a gente começa a perceber, muda a relação de justiça, responsabilidade e misericórdia divina. Deus não quer nos punir, Ele quer nos educar. Então a justiça divina, ela pune. Se a gente pensar no conceito não de punição, mas de atos e consequência, ação e reação, ela sempre vai deixar aberta a possibilidade da regeneração. Então a gente vai mudar, vai evoluir, sentindo as dores pelas quais nós vamos passando durante a encarnação e mesmo lá depois no plano pós-morte, para que a gente consiga pensar, raciocinar e nos mudarmos. Então, o Kardec também insiste, né, que o livre-arbítrio e essa responsabilidade pessoal, Kardec vai sempre insistir que não existe privilégio nem condição arbitrária. Então, cada espírito vai receber de acordo com as suas ações. Então, cada espírito vai construir o seu destino, cada espírito vai colher suas consequências e responder pelos seus atos. Deus não condena por capricho. Hoje eu quero condenar você. Não, isso não existe. As dores espirituais são resultados natural das nossas escolhas, dos nossos pensamentos e, mais uma vez, das nossas ações praticadas. O livre-arbítrio vai explicar tanto a queda quanto a recuperação. E aí, por isso que ninguém é salvo automaticamente, mas também ninguém está perdido para sempre. O futuro espiritual vai depender da nossa transformação interior. Tá ok? Kardec também nesse capítulo, ele também vai criticar, né, o uso do terror religioso como instrumento de controle. Durante séculos, a ameaça do inferno como instrumento de controle, né, eles usaram muito o inferno eterno para intimidar, para impor obediência e produzir submissão pelo medo. Mas ele afirma sempre, tá, que o verdadeiro aperfeiçoamento moral não nasce do terror, e sim da compreensão do bem, da compreensão consciente do bem. Então, a educação espiritual não deve apoiar-se na responsabilidade, na razão e no amor, e também não em ameaças eternas. O Espiritismo sempre vai levar um conceito de substituir o medo pela compreensão, o desespero pela esperança e a condenação absoluta pela possibilidade de progresso.
No encerramento desse capítulo, né, Kardec vai apresentar uma visão profundamente otimista sobre a justiça divina. Ele vai falar que Deus corrige, permite provas, impõe consequências, lógico, mas nunca abandona as suas criaturas, ou seja, ele está sempre do nosso lado. Ou seja, a misericórdia divina não elimina a nossa responsabilidade, mas sempre vai oferecer meios de reparação. Então, seguindo essa linha de raciocínio, todo sofrimento tem finalidade útil, toda queda pode ser superada e nenhum espírito está excluído definitivamente da felicidade. A perfeição é o destino final de todos nós, tá ok? Então, concluindo esse capítulo, o capítulo 6, esse capítulo ele vai propor, melhor dizendo, né, uma mudança radical na compreensão do destino espiritual. A visão tradicional vai apresentar um inferno eterno baseado em punição irreversível. Já a visão espírita vai apresentar sofrimento moral real, responsabilidade individual, consequências inevitáveis, mas também evolução contínua e esperança. E para Kardec, né, Deus não pune por vingança, pune para educar, e justamente por ser perfeito, sua justiça nunca se separa da misericórdia. Então, finalizando esse capítulo, né, o inferno vai deixar de ser uma sentença eterna e passa a ser um estado transitório da alma, ou seja, um estado transitório da minha consciência, superável pelo arrependimento, pela reparação e pelo progresso espiritual. Ok? Então, fechando um último parágrafo aqui, na visão espírita, ninguém está condenado eternamente, cada espírito é responsável pelos seus atos, mas todos nós carregamos dentro de si, a capacidade de transformação. O sofrimento existe, mas tem um propósito, o propósito de educar. A justiça divina corrige, educa e conduz ao progresso. E é exatamente nessa união entre justiça e misericórdia que Allan Kardec procura reconstruir a ideia de Deus, não como juiz vingativo, mas como, inteligência suprema e amor infinito. Então é isso. Finalizando o capítulo 6 do nosso livro Céu e Inferno. Agora, lembrando a todos, entrem nas nossas redes sociais, né, no Instagram, lá no Facebook, onde nós vamos divulgar as palestras agora do mês de maio, dia 26 de maio, às 20h15, com Bruno Mosman, né? Dia 26 de maio, terça-feira, Justiça das Aflições. E na quarta-feira, às 14h, dia 27, com Cássio Branco de Araújo, que falará sobre Alzheimer segundo o Espiritismo. Tá ok? Então, entrem lá, vejam os horários, se puder participar das palestras presencialmente, será muito bom recebê-los em nossa casa, se não, assistem via YouTube. Então, se você gostou desse conteúdo, né, curta, comente, compartilhe e nos ajude a divulgar um pouco mais o Espiritismo, né? Compartilhe com seus amigos e qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer curiosidade, manda uma mensagem para nós, tá bom? Então vamos encerrando essa parte esse nosso episódio de hoje, sempre agradecendo pela oportunidade recebida, sempre agradecendo por mais uma vez estarmos amparados pelos nossos irmãos de luz, os nossos irmãos que tanto nos orientam, que tanto nos fortalecem, que tanto nos apoiam, para que a cada queda consigamos levantar sempre mais firme, mais forte e mais confiante. Que os espíritos de luz possam abençoar a todos nós nas nossas jornadas e nos acompanhar, para que cada vez mais consigamos tirar Jesus e o amor dos livros e colocar em nossos corações e em nossas mentes, ou seja, transformar conhecimento em sabedoria e teoria em prática. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.